Muito boa tarde a você que está comigo neste momento. Quero aqui aproveitar esses minutos através desse canal tão competente que é a internet. Quero trazer aqui uma reflexão sobre a questão do medo. Me permita eu passar para você alguns momentos preciosos com você para externar para você sobre o medo. Quem não já se viu na situação de suar frio, gelar as mãos e pés, perder a voz, a respiração, chegar até o ponto e voltar atrás na iminência de enfrentar determinadas tarefas e situações? O coração dispara, as pupilas se dilatam, a respiração e os músculos se contraem. Essas são apenas algumas dos sintomas da reação do corpo quando nos é apresentado o medo, não é isso? O medo tem o início a partir de uma situação. São chamados de gatilhos, né? Gatilhos. Eu quero aqui falar um pouquinho sobre eles, sobre essa questão do medo e algumas situações que talvez envolvam a tua vida. E quero aqui contigo gerar soluções. Muito obrigado a você que está aí já compartilhou, a Marciele. Obrigado, Marciele, por já ter compartilhado esse vídeo. Que Deus te abençoe, querida, maravilhosamente. Então, o medo é uma das características que mata do ser humano. Então, todo ser humano tem medo. E este faz parte da evolução do ser humano. E está relacionado com o nosso instinto de sobrevivência. Mas em alguns casos, o medo pode nos paralisar e impedir de executarmos determinadas tarefas ou atividades e cumprir nossas metas e objetivos. Existe um medo bom, mas um medo também que se torna muito prejudicial à nossa vida, né? Medo que nos paralisa, mas existe um medo que serve como defesa para a questão da nossa sobrevivência. Tem gente que tem medo de tudo, mas tem alguns medos mais comuns. E nós vamos aqui conhecer esses medos. Eu quero aqui compartilhar com você. Quem sabe nesta tarde você esteja envolvido com um tipo de medo que talvez eu vou citar aqui para você. Tá bom? Existem pessoas que têm medo de altura. Todos os medos só podem ser vencidos se enfrentarmos ou enfrentado. Toda vez que você estiver no alto, tente pensar que geralmente a probabilidade de acontecer algum acidente é mínima, porque está estruturado o equipamento, né? Você também, se você está numa certa altura, primeiro observe a estrutura, aonde você está pisando. O medo não vai sumir de um dia para o outro. Igual pessoas têm medo de barato, têm medo de aranha. E a melhor forma de vencer o medo é enfrentar aqueles medos que tentam nos paralisar. Existe o medo de falar em público, né? Eu creio que tem pessoas que têm medo de falar em público.
bate aquele frio da barriga, não é isso? Quando você está diante de uma plateia, todos aqueles olhares, né, focados em você, naquele momento dá um frio na barriga, te paralisa. Eu quero dizer para você, eu que faço muitas palestras, já estou acostumado, né, em relação ao público, mas muitas vezes, quando me deparo diante de um público novo, de um alvos, né, público-alvos novos, a gente tem aquela sensação de medo, né? Tem aquela sensação de medo, né? Porque a gente não sabe o que é que passa na cabeça das pessoas. A gente fica pensando, será que eles vão gostar, se eles não vão gostar? Será que vai dar certo a minha fala, se não vai dar certo? Até esse momento, quando eu estou fazendo essa live, talvez, às vezes bate aquele medo de me pronunciar. Então o medo, ele é normal, ele pode vir, né? Ele faz parte da minha vida, da tua vida também. Então, e para vencer, muitas vezes eu tive que olhar para o espelho, né? Quando eu me deparei pela primeira vez num público, eu estava diante de uma plateia, e quando eu via que alguns jovens, nessa época eu era jovem, e alguns dos jovens era selecionar para dar uma palavra ali no púlpito, e quando eu via aquele gestor procurando jovens para chamar para ir para a frente, e muitas vezes aquele medo, às vezes ele virava um rosto para um lado, virava o rosto para o outro, e muitas vezes eu me esquivava para que aquela pessoa não pudesse me encontrar e me chamar. E de repente, a ironia do destino, mas que ele me descobriu e acabou me chamando. Eu fui igual uma vara verde, trêmulo. E para me vencer esses medos, eu tive que muitas vezes olhar para o espelho, fazer meus momentos de fala, né? Eu olhando para o espelho, eu fazendo minhas homilhas e também fazendo meu momento de palestras, como se eu estivesse falando ali em público. E eu ficava ali falando, olhando, interagindo, né? Então, outras pessoas têm medo do escuro, né? Tem outras pessoas que têm medo do fracasso, têm medo de lugares fechados, medo de dirigir, medo de morrer, existe fobia social. Então tem muitas situações que o medo está ali presente em várias ocasiões e situações. O problema é você não deixar o seu medo crescer. O medo, ele não é o oposto de coragem. Mesmo quem tem coragem tem medo. Até pessoas corajosas também têm medo. Napoleão Hill, ele diz assim que os medos são apenas estados mentais. O medo é como uma planta, quanto mais você cultiva, mais ele cresce. O medo, ele cresce à medida que você não enfrenta. O que você procrastina, o enfrentamento, quando você deixa o medo, né, deixa o medo e recusa de enfrentá-lo, ele vai crescer, não é verdade? Então, eu quero aqui ler para você um texto que está lá em Deuteronômio. Deixa eu procurar aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 até o versículo 8 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 20. Olha o que é que o texto diz. Quando
saíres a pelejar contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e o povo maior em número que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou do terra do Egito, está contigo. Interessante, quando você continua lendo até o versículo 8 do capítulo 20, o texto nos mostra, nos revela que realizar sem medo a obra de Deus, do qual Deus nos tem confiado. E nesse texto que eu li, apenas um versículo, mas lógico que se você ler os 8 versículos do capítulo 20 de Deuteronômio, observe que nós não estamos indo para uma guerra, mesmo contra países ou contra nações. Não nos mostra essas realidades, a realidade que hoje enfrentamos, os medos que nós se deparamos, né, as fobias que aparecem, né, são muitas. Mas esse versículo aqui fala da questão do medo. No versículo 1 do qual eu li, ele diz: não os temerás. Se você ler o versículo 3, diz: não desfaleça. No versículo 3 ainda diz: não tenhas medo. Ainda no versículo 3 diz: não temais. No versículo 3 diz: não tremais. Temais e não tremais. E no versículo 3 diz: não vos aterrorizeis. E no versículo 8, homem medroso. E no versículo ainda 8 diz: coração tímido. Observe que existe muitas impressões que o medo é um dos maiores inimigos da guerra ou de qualquer situação que envolve o ser humano. E uma das respostas que Deus dá para o ser humano, que é importante você lançar fora o medo. Nós também temos lutas, temos guerras, temos situações diversas, mas o segredo aqui e o conselho divino é que você deve lançar fora o medo. O medo, gente, ele evidencia a falta de fé. Por isso que é muito importante você lançar fora este medo. No versículo 1 do qual eu li, o texto ele fala em sair contra um inimigo que pode ser poderoso, como um exército numeroso, com muitos cavalos e carros, mas que não deveria ser temido. Deus já havia agido em favor deles antes. Então, quando você se depara na história bíblica, observe que Deus já deu vitória para o seu povo em diversas ocasiões. E dentro dessas promessas, Deus deu para eles vitória. Lógico que hoje o medo, o inimigo, que hoje ele traz seu disfarce diferenciado. Medo de uma barata, medo de uma aranha, medo do escuro, medo de altura, medo do público, medo de fobia social, não gosta de estar próximo de ninguém. Então existe hoje o inimigo, ele traz agora um disfarce diferente desses medos. E às vezes esses medos, quando se apresenta a você, você imagina que ele seja maior do que você. Aí vem aquela pergunta: será que hoje é diferente? Olhar para os inimigos poderosos e temer é o mesmo que dizer: com estes, Deus não pode. É você olhar para a situação e dizer: este inimigo que eu estou tendo agora, que eu estou tendo medo dele, eu quero dizer uma coisa: o meu Deus é maior do que ele. Eu não sei qual é o medo que você está tendo neste momento. Eu não sei qual é o medo, como eu posso intitular esse medo, né?
como eu aqui disse para vocês, alguns significados: a fobia social, o medo do escuro, o medo de falar em público, o medo de altura, o medo de escuro, o medo de barato, o medo de isso, aquilo, outro, né? Mas eu quero dizer, quando você se depara diante desses medos, né? Quando você foge desse medo, você está dizendo para si mesmo e para Deus: com este Deus não pode. Olhar para os obstáculos à nossa frente, seja a nível pessoal ou a nível de igreja, e temer a demonstração de falta de fé, é dizer que Deus não é tão forte assim. Portanto, lance fora o medo, crendo no Senhor, entregando todos os cuidados nas mãos dele. O medo não nos deixa vencer. O medo deve ser lançado fora, porque não nos deixa vencer. A primeira situação do medo, gente, ele nos faz ter uma reação de proteção, fugir. Esta é a palavra certa. Eu vou fugir de uma situação por causa realmente, né? Então, o que acontece? O certo realmente é eu enfrentar esse medo e saber que Deus está conosco, Deus está ao nosso favor. Lance fora o medo, porque ele não nos deixa vencer. O medo nos paralisa. Você já percebeu o quanto não fazemos muitas coisas por causa do puro medo? O medo nos faz sofrer. O medo nos faz se tornar derrotado, o medo de se expor, o medo de não ser aceito, o medo do ridículo. O medo nos paralisa e ele não nos deixa vencer. Eu tenho certeza que tanto você como eu, todos nós, temos um medo também de tomar decisões, e nós precisamos realmente rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, quando vamos tomar uma atitude, quando está diante de nós um dos grandes inimigos do ser humano, que é o medo. O medo, ele é contagioso. Lançar fora o medo, ele é importante porque ele é contagioso. Por exemplo, aquele que é pessimista, uma pessoa tímida, medrosa, é altamente contagiante. Ele sempre vê a parte pior de uma situação, sempre acha que não vai conseguir. É um desestímulo constante. Quantas conquistas não deixaram de ser efetuadas por alguns que desestimularam não somente a si mesmo, como também ao grupo. Você já pensou nisso? Muitas vezes você está ali no grupo, vocês têm uma ótima ideia, vocês têm ótimo foco, vocês têm um ótimo objetivo, vocês têm ótimas decisões, mas na hora de reagir para fazer, alguém aparece com medo, aparece o pessimismo, que realmente não vai dar certo, que não vai conseguir. Observe, quando isso acontece com alguém, ele é tão contagioso que ele vai atingindo aqueles que estavam, né, de uma tal forma. Observe que foram 10 vigias lá para Jericó. 8 foram contagiados pelo medo. 2 propuseram no coração de não ser contagiado com medo. Realmente isso que ele fala é verdade. A terra é homens grandes, homens fortes, mas na terra as uvas é quase o tamanho de uma laranja, né? Realmente, né, ele estava ali envolvido, ele estava focado numa só fé. E quero aqui trazer um alerta aqui para todos nós. Quando agimos de uma forma pessimista e medrosa em relação aos objetivos,
estaremos destruindo o foco de todos. Por isso que é muito importante, meu querido, você não se deixar levar pelo medo, pelas circunstâncias, né? O medo faz você ver algo totalmente grande, proporcionalmente além dos teus limites. O medo faz isso. Às vezes é uma coisa tão pequena, tão banal, tão comum, mas você faz um monstro diante de você. Então, o medo para o cristão é algo infundado. Por isso que é importante você lançar fora o medo, porque para o cristão ele é um sentimento infundado, não tem razão de ser. Primeiro você tem que colocar dentro de você que o Senhor está conosco, o Senhor vai pelejar conosco, o Senhor vai nos salvar. Os israelitas não tinham motivo para temer, pois Deus estava com eles. Não temos motivo para temer, pois Deus está conosco. Os desafios são grandes, os perigos também podem ser, mas aquele que está conosco é muito maior. O medo abateu aos seus discípulos, o medo veio sobre eles. Mas quando um deles compreendeu que o maior do que os medos deles estava com eles, foi despertar ele: mestre, estamos perecendo, estamos afundando, algo de ruim vai nos acontecer. Jesus disse: homem de pouca fé, homem de pouca fé. Jesus olhou para o vento, olhou para o mar, disse: aquieta-te, mar, te acalma, vento. E houve uma grande bonança naquele momento. Quando começamos a compreender, olha, eu quero dizer algo assim para você, que o medo ele é natural, ele vem realmente. Quando vamos tomar decisões ou quando vamos diante de uma situação, ele aparece. É como existe o medo que é bom, mas existe o medo que é prejudicial a você, né? Então é muito importante que você compreenda e entenda, né? Que o próprio Deus chega a falar, a dizer assim, que eu estou com vocês, eu estou contigo, não temas, não tenha medo, né? Devemos lançar fora o medo, né? Esse medo, né, que vem sobre nós, que tenta nos atingir, né? E é importante você não deixar que esse medo venha crescer, né? Porque ele cria, esse medo ele pode criar vida própria na nossa cabeça. Ele só cresce, cresce. O medo é um produto de nossa mente. Portanto, temos que vencer os nossos medos e cultivar na nossa mente com pensamentos de fé, com pensamentos positivos, com pensamentos, né, da possibilidade diante das impossibilidades. É muito importante você que está me ouvindo nesta tarde, aonde eu quero direcionar a questão do medo e dessas situações que bate na tua vida. O medo de ser derrotado, o medo de cair, o medo se vai dar certo ou não. Nós temos que colocar de lado. Observe que em Deuteronômio, capítulo 20, né? Deuteronômio, capítulo 20, do versículo 1 em diante, observe os conselhos de Deus para o seu povo diante das circunstâncias, das nossas indecisões para ir às lutas.
E é muito importante você que está me ouvindo nesta tarde. Vou até aqui ler para você compreender, entender o agir de Deus. Como diz o hino, o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel, né? Realmente, quando eu falo de fidelidade, eu falo também de confiança, em acreditar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Realmente, né, olha a situação. Os inimigos eram de um povo grande, maior, tinha cavalos, eram homens aparelhados. Realmente a situação era gerar esse medo, gerar essa circunstância. Mas Deus, diante das diversidades, Ele diz: eu estou contigo. Quantas vezes Deus nos fala que está conosco, mas o medo está lá, tentando impedir esta fé e esta confiança que nós temos em Deus. Por isso que é muito importante, você que está me ouvindo nessa tarde, você que vai me ouvir, é muito importante você cultivar pensamento de fé e pensamento de positividade. E isso Deus colocou na mente do povo. Olha, uma coisa é certa, eu tenho consciência, realmente o povo é grande, os soldados são todos aparelhados, mas eu sou maior. E eu estou com vocês. Deus está dizendo que Ele está com você. Isso não quer dizer, por causa do teu medo, da tua situação, Ele não vai estar perto de você, mesmo você tendo medo, mas Deus, Ele vai estar sempre perto de tua vida. E quero aqui passar essa informação para você, porque eu sei que é importante. Olha aí o que é que o texto diz. Será que quando vos chegar de a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo: o Senhor vosso Deus é o que vai convosco e pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Olha aí, observe que ia na frente do sacerdote, conscientizando o povo que Deus estava com eles. E Deus concedeu vitória ao povo de Israel, como Deus também quer te dar vitória nessa situação de medo que você está vivendo hoje. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus que age agora no presente. É um Deus que está pronto para te conceder vitória, para te conceder graça, para te conceder alegria, e que você venha olhar, né? Que, segundo Napoleão Hill, que o medo é um estado mental que está na nossa mente. E se nós alimentarmos ele vai crescer. E pode até se tornar maior do que Deus. Como é que pode? Diz, pode acontecer? Pode. Porque somos nós que mentalizamos, né, a proporção desse medo. Também nós podemos proporcionar também uma grandeza de Deus também diante das circunstâncias. Basta nós termos fé, basta nós termos confiança, basta nós acreditarmos, confiarmos nele, que ele é o Deus providenciador de nossas grandes respostas. Grandes problemas aparecem, mas há grandes respostas para a tua vida. Que Deus venha te abençoar, que este medo não venha paralisar você, que esse medo não venha te colocar dentro de uma caverna, que esse medo não venha te colocar dentro de um buraco, que esse medo não venha colocar você diante de algo, de uma impossibilidade, mas acredite, confie, tenha fé. Não deixe este medo crescer. Não tenha medo de tomar as suas decisões. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de pelejar. Creia, confie, acredite. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. Deus, ele deixa bem ciente que o povo é grande. Talvez eu possa dizer assim, o medo talvez seja grande na tua vida. Mas ele responde: eu estou contigo. Basta agora eu direcionar o meu foco,
meu foco está no medo, agora eu vou direcionar o meu foco em Deus e confiar nele, que ele é o Deus que vai gerar uma providência grandiosa na minha e na tua vida. Ok? Muito obrigado. Espero que esses conselhos levante a tua cabeça, te anima, confie, tenha fé e saiba de uma coisa, que Deus está contigo. Amém? Muito obrigado por esse momento que Deus me permitiu falar um pouco sobre o medo e como vencer eles. Que Deus abençoe a todos. Vença. Deus está contigo.